Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o Letras na Rede. Nessa série de vídeos estamos trabalhando nas leituras obrigatórias do vestibular URGS 2021. E hoje vamos falar sobre o Empréstimo, o oitavo conto da obra Papéis Avulsos de Machado de Assis. O enredo de Empréstimo é bastante simples. Um sujeito pede 5 contos de réis a um conhecido, mas só consegue 5.000 réis, 1/1000 do valor inicial. Já que esse resumo não dá conta do nosso objetivo, precisamos analisar como esse enredo é desenvolvido, como essa história é contada. Para começar, o narrador do conto é um narrador metido a filósofo. Para ele tudo tem um sentido filosófico. Logo no começo do conto, ele afirma que irá divulgar uma anedota verdadeira, e não uma dessas historietas de pura invenção. Ou seja, além de narrar esse acontecimento supostamente verídico, o narrador vai apresentar o sentido filosófico desse caso. E aqui ele faz uma referência importante a Sêneca, filósofo romano para quem cada dia deveria ser vivido como se fosse uma vida singular. O narrador, meio atrevido, questiona: por que Sêneca não acrescentou que muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira? A gente pode ver esse comentário como uma mini-teoria do conto, um gênero que apresenta o potencial de concentrar experiências complexas em narrativas breves. Depois dessa apresentação, começa a narrativa propriamente dita. E o narrador situa o leitor no tempo e no espaço. Tinham batido 4 horas no cartório de Vaz Nunes, na Rua do Rosário, que fica no centro do Rio de Janeiro. Toda a ação do conto vai se desenvolver nesse cenário, entre as 4 e as 5 horas da tarde. Vaz Nunes é caracterizado pelo narrador como um homem reservado, sério, que tinha a capacidade de adivinhar o caráter das pessoas apenas de olhar para elas. Ele tinha 50 anos, era viúvo e sem filhos. Fora isso, tinha um capital de 200 contos de réis, investido em imóveis. Quando o tabelião Vaz Nunes se preparava para encerrar o expediente, foi surpreendido pela visita de Custódio, o outro personagem do conto. Segundo o narrador, Custódio tinha um ar duplo. Vestia roupa barata, mas andava bem arrumado. Suas mãos eram delicadas, mas seu rosto era agreste, rústico. Era pobre, mas exibia uma postura altiva, orgulhosa. Em uma síntese do narrador que vale a pena guardar, Custódio tinha um ar de pedinte e general. Isso seria a consequência de um contraste entre natureza e situação. Custódio tinha vocação para a riqueza, sem a vocação para o trabalho. Ele vivia de trocados que arranjava com conhecidos e amigos, e vez que outra se envolvia em negócios, os quais sempre fracassavam. O projeto que o ocupava no momento era uma fábrica de agulhas. Precisava de 5 contos de réis para entrar como sócio no projeto, mas seus amigos não tinham dinheiro para emprestar, nem acreditavam na fábrica, que ainda estava no papel. Quando não tinha mais a quem pedir, viu o nome do tabelião na fachada do cartório, lembrou que tinha conhecido Vaz Nunes num jantar e tomou para si que ele seria o salvador da situação. Vaz Nunes, que não lembrava muito bem do sujeito, ouve a proposta da fábrica de agulhas com desconfiança e diz que 5 contos era um valor muito alto para um modesto tabelião poder emprestar. Custódio fica arrasado, esperando que o tabelião voltasse atrás, o que não acontece. Então, ele pede desculpas, com uma ponta de ressentimento. Em resposta, Vaz Nunes também se desculpa e diz que poderia emprestar uma quantia menor. Custódio, então, tem uma ideia repentina. Se não ia conseguir o dinheiro para a fábrica de agulhas, podia pedir um valor menor, para pagar aluguéis atrasados, alguns credores. Pede, então, 500.000 réis, 1/10 do valor inicial. O tabelião, firme, declara novamente que não podia atendê-lo, que a quantia era muito alta, mas insinua que por ter relações com o ministro da Justiça, poderia lhe arranjar um emprego. Custódio interrompe rapidamente a proposta de Vaz Nunes e baixa o valor do pedido para 200.000 réis, valor necessário para pagar um suposto credor insistente. Como Vaz Nunes não emprestou nem 200 nem 100.000 réis, Custódio pensou em fazer uma cena, mas como podia ser visto de fora do cartório, ficou com medo de se expor ao ridículo. Olhando para a loja do outro lado da rua, enxergou um vendedor mostrando uma sobrecasaca a um cliente. Pensou então que com 50.000 réis podia aposentar o seu paletó. Mas Vaz Nunes não tinha nem 50 nem 20.000 réis. Batem às 5 horas e o tabelião começa a se despedir, dizendo que era tarde e morava longe. Quando Vaz Nunes troca a carteira de bolso, Custódio percebe que seria sua última chance. Pede 10.000 réis. O tabelião revela o conteúdo da carteira, que tinha 2 notas de 5.000, e oferece uma delas a Custódio, que aceita os 5.000 réis, feliz como quem tinha conquistado a Ásia Menor. Custódio garantia assim um jantar. Ele se despediu do tabelião, saindo nos passos orgulhosos de general. Com isso, o narrador fecha o conto por meio da seguinte imagem. Com a mão esquerda no bolso das calças, Custódio apertava amorosamente os 5.000 réis,
resíduo de uma grande ambição que ainda há pouco saíra contra o sol, no ímpeto de águia, e ora habita modestamente as asas de frango rasteiro. Chegamos ao fim do conto, e não conseguimos identificar de modo claro qual seria a sua filosofia. As referências filosóficas são apresentadas pelo narrador de modo irônico. A citação de Sêneca, por exemplo, é tirada do contexto. E a filosofia do vestuário, que o narrador menciona no começo do conto, é uma obra fictícia, escrita por um personagem de um romance inglês. Ainda assim, mais importante do que identificar esse sentido filosófico que o narrador teria supostamente encontrado, é observar o potencial do conto de apertar uma vida inteira em 30 ou 60 minutos. Por meio de 1 hora da vida dos personagens e de alguns minutos da vida do leitor, temos acesso à vida inteira de Custódio, generalizada a partir desse episódio singular. É importante salientar novamente o contraste entre os dois personagens. O tabelião Vaz Nunes é caracterizado pelo narrador como alguém precavido, que não se envolveria em negócios arriscados. Custódio, por sua vez, se perde em delírios de grandeza, enquanto vive uma situação precária, arranjando dinheiro de dia para conseguir jantar à noite. Ao longo do conto, o narrador reduz Custódio a uma imagem contraditória ao colocar características opostas lado a lado, a humildade de pedinte e o orgulho de general. Bom, pessoal, sobre o empréstimo é isso. Deixe suas dúvidas sobre esse conto ou sobre a obra de Machado de Assis aqui nos comentários. Depois dos vídeos sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas. Até mais! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.